Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente e região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. 7h01, bom dia. Hoje é dia 27 de abril de 2021. Está no ar o Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM, na Prudente AM. Eu sou Joelton Carlos e nós vamos juntos até às 7h30. No Jornal da Manhã de hoje nós vamos trazer informações do setor policial, também do esporte e o comentário de Alexandre Garcia no final do Jornal da Manhã de hoje. E, é claro, a atualização da Covid-19. Mas agora nós vamos ao setor policial com Geraldo Gomes. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Sempre em nome de Zalpa Cardans. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que já está aí se preparando para o seu trabalho, você que está trabalhando. E olha, atenção. Nós tivemos aí um acidente que provocou a morte de uma motociclista na rodovia Raposo Tavares, aqui em Presidente Prudente. Nós tivemos aí um acidente envolvendo 2 trabalhadores numa empresa, né? Depois que houve o desabamento de uma parte aí desta empresa, e tivemos também aí capotamentos, quer dizer, uma segunda-feira de muitos acidentes por Prudente e toda a nossa região. Lá em Pirapozinho, os policiais recuperaram uma moto que havia sido furtada no centro da cidade. Eu conto para você sobre esse acidente envolvendo 2 trabalhadores no Jardim Itapura, aqui em Presidente Prudente. Foi durante o começo da tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, um mezanino da empresa desabou quando 2 pessoas sofreram ferimentos, né? A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, juntamente com a Polícia Militar e a Defesa Civil do município. Estiveram atendendo a ocorrência. E segundo as informações, os 2 homens tiveram ferimentos, foram conduzidos ao hospital e estão aí se recuperando, né? Segundo as informações do próprio hospital, o estado de saúde das vítimas é estado estável. Nós tivemos ainda um capotamento que deixou uma vítima na rodovia, como a Assis Chateaubriand, município aqui de Martinópolis, a SP 425. A Polícia Militar Rodoviária informou que a vítima teve apenas ferimentos leves e muito susto no momento do capotamento. O veículo, uma caminhonete, né? Ele conduzia esse veículo pela rodovia Assis Chateaubriand nesta segunda-feira, quando não se sabe ainda o que aconteceu, perdeu o controle da direção e acabou rodando na pista. O cidadão acabou batendo essa caminhonete no guarda-reio e capotou o veículo, né? E segundo as informações, o veículo teve aí bastante avaria, ficou bastante destruído. E o motorista sofreu apenas ferimentos de natureza leve, graças a Deus, né? Nós tivemos uma outra ocorrência, nesta, uma tristeza muito grande para familiares aí desta vítima, moradores na cidade de Piquerupi. Foi durante a noite de ontem, já por volta das 19h10, quando uma mulher conduziu uma motocicleta pela rodovia Raposo Tavares, no sentido Piquerupi a Santo Anastácio, quando acabou se envolvendo num grave acidente. Bateu na traseira de um caminhão no quilômetro 607 mais 950 metros, no sentido oeste. Na pancada violenta, né, resultou, portanto, em queda da motocicleta, uma Honda CG 125 Fan da motociclista. Ela caiu sobre a pista, tinha 33 anos de idade, esta mulher. E um caminhão que vinha logo atrás deste veículo que ela bateu na frente, com placas de Álvares Machado, acabou passando por sobre o corpo da motociclista. Lamentável, né? A mulher acabou morrendo ali mesmo no local. Este fato foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária durante a noite de ontem, né? Foi um acidente, um choque seguido de atropelamento, né? A mulher bateu na traseira do caminhão, caiu na pista e, lamentavelmente, o caminhão que rodava logo atrás acabou atingindo a mulher com bastante violência. E ela não teve nem tempo de ser socorrida ao hospital. Muita tristeza aí para os moradores da cidade de Piquerupi. E nós tivemos informação também que em Pirapozinho, uma equipe
da Polícia Militar conseguiu recuperar uma moto que foi furtada. O bandido aí, o ladrão, ele ficou disfarçadamente com um capacete, observando ali no centro da cidade. Quando viu que ninguém estava por perto, ele furtou a motocicleta e saiu empurrando a mesma aí por bairros da cidade. Só que o proprietário, ele checou as câmeras de segurança que tinha ali no local e viu quando ele estava empurrando a moto pela rua Machado de Assis, no sentido bairro. Então, os policiais visualizaram essas imagens e conseguiram identificar o cidadão. Já um velho conhecido aí da polícia, né? Os bandidos foram até onde poderiam localizá-lo, aí no bairro, e lá, ele, quando viu a aproximação das viaturas da polícia, ele estava numa viela, ele saiu pulando muros de casa e tentou fugir. Mas os policiais conseguiram agarrá-lo e ele entregou. Diz que a moto estava às margens da rodovia Assis Chateaubriand, embaixo de uma árvore coberta com folhagens para disfarçar. Os policiais então foram ao local e recuperaram a motocicleta. A mesma foi entregue à vítima. E o homem, suspeito aí de praticar o crime, acabou sendo preso, vai responder aí pelo crime de furto. São essas as informações do setor policial de Presidente Prudente. Informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Bom dia, Geraldo. São 7h07. Boletim Covid-19 foi atualizado ontem às 16h18. Essas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Prudente e são prestados pela Secretaria de Saúde, né? E você pode encontrá-los no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News. Casos curados 19.349, notificações 64.430, descartados 41.699, aguardando resultado 310, hospitalizados 158, confirmados 20.377 e óbitos ontem subiu para 530. E os leitos de enfermaria está neste momento em um número que é favorável à nossa região. A grande questão e a preocupação é os leitos de UTI Covid-19, que ultrapassa os 90% neste momento. Para que possamos avançar para a fase laranja, nós precisamos até amanhã baixar este nível, não é? Então, vamos esperar os anúncios do governo que vão acontecer esta semana para sabermos qual é a fase que nós vamos a partir da semana que vem. São 7h08. O nosso jornalismo está preparando uma matéria sobre assédio moral, assédio sexual em empresas em Presidente Prudente. E amanhã nós vamos trazer novidades a respeito deste assunto no Jornal da Manhã. Secretária de Mobilidade Urbana esclarece impasse entre Casa do Aprendiz, Cidadão e a pasta no repasse de Zona Azul em Prudente. Jonatas Caetano. Diante de uma polêmica de uma possível ruptura de contrato entre a Casa do Aprendiz Cidadão e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública, visando o repasse de valores da Zona Azul em Presidente Prudente, o secretário da pasta, Major Luiz Edson de Souza, explicou como está a relação do município com a entidade que presta serviço ao município de Presidente Prudente. Bom, num primeiro momento nós podemos dizer que ainda está muito bom o relacionamento, nós temos tido algumas reuniões. Assim que assumi a Secretaria de Mobilidade Urbana, obtive uma reunião com eles e nessa reunião nós dissemos que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, tem grande interesse em continuar ajudando a Casa do Aprendiz Cidadão. É bem claro, é evidente, deixei bem evidente isso, nós deixamos evidente, que a função do estabelecimento de Zona Azul, áreas de Zona Azul, é promover a rotatividade do estacionamento e não promover situações de angariar recursos ou coisa parecida, mas que nós estamos dispostos a ajudar sim a Casa do Aprendiz Cidadão, conforme for a necessidade deles. Na oportunidade, o secretário responsável pela pasta explicou também como são feitos os repasses dos valores da Zona Azul. Então, um dos detalhes explicados, Thiago, foi exatamente isso. Quando foi estabelecido o repasse da Prefeitura,
a essa nobre missão que é da Casa do Aprendiz Cidadão, que antigamente era Pequeno Trabalhador, o nome, né, a denominação, era 40%, depois 50%. A cada administração que vai passando, foi aumentando cerca de 10% a 20%. E hoje nós contamos com 90% de repasse de todos os recursos arrecadados com a venda do cartão de Zona Azul. Contudo, a Casa do Aprendiz Cidadão entende que esse recurso não seja o suficiente. E nós, como administração pública, estamos mostrando que, apesar de não ser o suficiente, há que se ter um pouco desse recurso, ou seja, 10%, que é retido para a administração pública, a fim de que a gente possa promover uma boa fiscalização, promover a impressão dos boletos, dos cartões que são vendidos. E isso, eles estão pedindo agora os 100%. A gente já deixou bem claro, bem evidente, fizemos um ótimo relatório que pedi para que fosse apresentado através da Secretaria da Administração à Casa do Aprendiz Cidadão, apresentando outras alternativas, que não seja o repasse integral, ou seja, 100%, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal deixa bem evidente que nós não podemos, como poder público, simplesmente bancar toda essa impressão e também refazer o repasse de 100%. Por outro lado, nós passamos também algumas sugestões como forma de orientá-los a fazer, por exemplo, um sistema digital, eletrônico. E aí não há necessidade de ficar os agentes, os funcionários da Casa do Aprendiz Cidadão. Eles podem ser utilizados em outras atividades e os recursos continuariam sendo repassados para eles. Um outro detalhe também, Thiago, que a gente deixou bem claro, que nesse momento de crise em que o comércio tenta se restabelecer, tenta sair do sufoco, fazer um aumento dos horários, nos valores dos horários de estacionamento, ou seja, de R$1,50 para R$3, de R$1,50 para R$3, ou de R$3 para R$6, no caso de 2 horas, também não é um momento adequado. A Prefeitura, através da administração, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, dos secretários, tem procurado de todas as formas restabelecer e fazer com que todas as categorias e classes tenham condições dignas de exercer as suas funções. Mas nós deixamos bem claro que esse momento não é um momento para se estabelecer um acréscimo aí de praticamente 100% no valor da tarifa. Agora são 7 horas mais 13 minutos, 7h13. Vigilância Sanitária faz balanço. Vamos ao clima-tempo? Vamos trazer as informações do tempo. Depois a gente traz essa informação. Vigilância Sanitária faz balanço das fiscalizações aí na primeira semana com as novas regras aí que estão estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. A temperatura bastante agradável aqui em Presidente Prudente e também na nossa região. Neste momento a temperatura é de 17 graus, a mínima foi de 16, a máxima poderá chegar a 30 graus. Sol com algumas nuvens, não chove hoje, inclusive será parecido com ontem. A chuva, como eu já disse, não há probabilidade nenhuma. Vento a 12 km por hora, umidade relativa do ar 23% a 75%. E o sol nasceu às 6h43 e vai se pôr às 18h04. Para os românticos de plantão, a lua esta noite foi a superlua, muito linda para os poetas que estão distribuídos aí pelo planeta Terra. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio, Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM 1070. A rede da informação. São 7 horas e 18 minutos, 7h18. A Vigilância Sanitária faz balanço das fiscalizações no primeiro final de semana com as novas regras de transição do Plano São Paulo. Jonatas Caetano. Com o primeiro final de semana com as novas regras da fase de transição, a Vigilância Sanitária de Presidente Prudente intensificou as fiscalizações visando coibir desrespeitos ao Plano São Paulo.
O supervisor da vigilância, Daniel Gulim, explicou como foram os trabalhos das equipes neste final de semana. O balanço foi aquilo que nós já havíamos previsto que ia acontecer no final de semana, assim que houve a liberação dessa nova fase para atendimento presencial. Muitos estabelecimentos desrespeitando o horário, muitos estabelecimentos desrespeitando a quantidade mínima de 25% de atendimento presencial e venda de bebidas alcoólicas fora do horário também permitido. Ele também falou sobre a fiscalização de restaurantes e também igrejas que estavam com autorização de abertura permitida na fase de transição. Nós, em conjunto com o PROCON, com a SEDEP, Polícia Militar, realizamos algumas inspeções e, pontualmente falando, recebemos algumas denúncias, de uma igreja que iniciou a sua celebração às 20 horas, o que é terminantemente proibido, porque a celebração ela tem que se iniciar antes, para que termine antes das 20 horas, que é o horário do início do toque de recolher, e é o que está autorizado pelos decretos municipais. Tivemos também 2 estabelecimentos comerciais que ultrapassaram o horário de funcionamento após as 19 horas, se estenderam aí até as 9h30, 10 horas da noite, onde nós também, através da Defesa Civil, recebemos denúncias e nos dirigimos ao local e encerramos a atividade do estabelecimento. O estabelecimento vai ser autuado por conta disso. E infelizmente é rotineiro isso para a gente, nesse descumprimento das medidas. A vigilância também trouxe orientações e pediu a colaboração e bom senso da população e comerciantes da cidade. Infelizmente, nós temos visto que uma minoria dos estabelecimentos comerciais descumprem as normas de contingenciamento e as determinações do governo municipal ou do governo estadual do Plano São Paulo. A grande maioria segue criteriosamente todas as fases, seguem todas as recomendações, mas sempre tem aquele que quer se valer de um momento de liberação, mesmo que momentâneo, para poder aferir lucro. Eu sei que as empresas estão passando por grande dificuldade nesse momento, mas se todos se conscientizarem e ajudarem a seguir essas normas, atendimento somente até as 19 horas, com redução da capacidade de atendimento até 25%, com distanciamento de mesas, uso de álcool em gel, aferição de temperatura na entrada, com certeza os números em nosso município vão diminuir. E a gente pede a consciência não só dos comerciantes, que esses estão nos ajudando. É uma minoria, eu repito, que traz esse problema para a vigilância sanitária e para si próprio. A gente pede também que os estabelecimentos comerciais, que as pessoas que fazem festas em suas casas, em suas chácaras, por favor, não é o momento. Vamos nos unir nessa fase para que não tenhamos um aumento do número de pessoas internadas nos hospitais. Nossos leitos já não são em grande quantidade, mas se os nossos números caírem ao ponto de nós avançarmos no Plano São Paulo, passarmos para a fase laranja, depois para a fase amarela e, se Deus quiser, alcançarmos a fase verde, onde nós vamos poder novamente voltar a funcionar normalmente. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Esporte em Bomboneira. Não é fácil jogar lá não, hein? Quanto mais contra o Boca. O Santos fará jogo decisivo contra o Boca hoje. Cadu Macri. A terça-feira de Libertadores da América será quente para 5 times brasileiros. E quem tem a parada mais complicada é o Santos, que além de ter perdido na estreia para o Barcelona de Guayaquil na semana passada na Vila Belmiro, vai enfrentar o todo-poderoso Boca Juniors na Bomboneira, às 9h30 da noite, e sem o técnico Ariel Holan, que pediu demissão na última segunda-feira. Sem tempo hábil para contratar um substituto, o Peixe será comandado por Marcelo Fernandes, que é o auxiliar técnico da Comissão Permanente Santista, como confirma o presidente do clube, Andrés Rueda. Eu lembro que nesse sentido o clube tem uma coisa boa, que a gente tem uma comissão permanente, a gente tem o nosso Marcelo, tem a comissão permanente no clube, que ela realmente existe, para absorver o know-how dos treinadores, que passam pelo clube e justamente para entrar nessas horas. Não era o que a gente tinha planejado, faz parte, acontece isso, e temos que reprumar o percurso. Já o Flamengo, líder do Grupo G, vai enfrentar o Unión La Calera do Chile dentro do Maracanã às 7h15 da noite no horário de Brasília.
Apesar do adversário não ser muito conhecido dos torcedores brasileiros, o técnico Rogério Ceni demonstra conhecer bem o estilo de jogo dos chilenos. Gostei bastante, assisti o jogo, né, contra a LDU. Achei uma equipe que troca muita bola, tem um sistema peculiar de jogo. Para mim não é surpresa, né, com um investimento grande, uma equipe que veio bem no campeonato chileno, no último campeonato. É uma equipe que eu gostei bastante, jogadores bem técnicos, rápidos, tocam bem a bola. Eu acho que é uma equipe que vai trazer dificuldade não só pro Flamengo, como já mostrou contra a LDU, e vai também trazer essa mesma dificuldade contra o Vélez. Vai ser uma chave mais equilibrada do que todos já imaginavam com LDU, Vélez e Flamengo. Acho que ganha mais um concorrente à altura da chave. O Internacional também joga em casa. O Colorado vai receber o Deportivo Táchira da Venezuela no Beira-Rio pelo Grupo B. Depois de estrear perdendo, o time gaúcho tem que vencer de qualquer maneira. O meia Edenilson diz o que o elenco já conhece do adversário. A gente acompanha mais por vídeos, mas a gente sabe que é uma equipe perigosa, uma equipe que tem dois extremos que são rápidos, então a gente tem que estar atento a isso e principalmente a gente tem que fazer o nosso jogo, propor o nosso jogo, até por estar em casa, por ter estreado com a derrota, a gente tem que ir a todo custo atrás da vitória. Os outros brasileiros que entram em campo são Palmeiras e Atlético Mineiro. Campeão da Libertadores de 2020, o Verdão vai encarar o Independiente del Valle do Equador às 9h30 da noite no Allianz Parque pelo Grupo A. Já o Galo, que estreou com um empate na Venezuela, recebe o América de Cali no Mineirão às 7h15 da noite. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. São 7h25. O Alexandre Garcia chega com os seus comentários aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Hoje eu vou começar com um assunto que eu acho gravíssimo. É para a gente se perguntar que país é esse. Uma moça de Sorocaba, uma menina de 17 anos, não conseguia aguentar o ensino médio. Está lá a lentidão das aulas. Ela estava muito à frente, né? O que eu estou contando, eu vi numa entrevista sensacional no site da Gazeta do Povo, feita pela jornalista Cristina Gremel, com a Elisa Flemmer, né? Então, o que ela fez? Ela tentou numa escola, na outra, era uma coisa muito tediosa, ela estava na frente. Então ela resolveu fazer o ensino médio em casa e fez vestibular na USP, passou em 5º lugar na engenharia civil. E a justiça não deixa ela entrar, porque diz que ela não tem maturidade. Num país sério, que aposta em prêmios Nobel, essa moça teria todo o apoio para ir em frente. Aqui a gente segura, a gente puxa para baixo, né? Aqui é a união da mediocridade. Eu fico envergonhado, né? Os americanos mal estavam se estabelecendo como colônia, já tinham a primeira faculdade de Harvard, lá em Boston, né? Aqui é o contrário, né? Eu sei que tem um movimento no governo para apoiar essas pessoas que estão acima da média e que precisam de estímulo. Eu lembro, nós temos zero prêmio Nobel. A Argentina tem 5 prêmios Nobel, só para lembrar. Bom, o Senado hoje já se desvia da prioridade Covid para entrar na prioridade eleitoreira palanque, né? Só para lembrar, entre outros assuntos que estão lá parados, desde 2018 está um projeto de lei que solta as ferrovias do Brasil, que podem gerar de cara 25 bilhões de investimento. Eu costumo dizer que o sinal de atraso estratégico desse país é um país desse tamanho não ter ferrovia. Pois olha, esse projeto é um novo projeto assim com os termos de uma nova rede ferroviária brasileira. A empresa tem interesse, faz a ferrovia e explora a ferrovia. Não precisa nem de licitação. É isso que a lei vai permitir, né? E já tem, o Estadão separou aí 4 grandes projetos, né? Vai de São Mateus, no litoral do Espírito Santo, a 7 Lagoas, Minas Gerais, 560 quilômetros. A Sailândia, no Pará, Alcântara, no Maranhão, também vai para Porto, levando produção, 515 quilômetros. Pirapora, Unaí, Lusiânia, né? Entre Minas e Goiás, pegando uma grande região produtora. Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Rondonópolis, 700 quilômetros, também região produtora. E está lá parada.
E vai continuar parada, porque os senadores agora estão ocupados com essa CPI. Agora, eu pergunto, por que a CPI não trata de governadores? Ah, sim, porque o regimento interno do Senado não permite. Por que não mudar o regimento interno? É tão fácil. É muito fácil. Por quê? Porque ontem a Procuradoria-Geral da República mandou para o Superior Tribunal de Justiça a denúncia contra o governador de Amazonas, o Wilson Lima, mais o vice-governador e mais 16 pessoas, inclusive chefe do gabinete civil, secretário de saúde. Secretária anterior tinha sido presa já pelo mesmo motivo. Organização criminosa nas contratações da pandemia, 2 milhões. Respiradores. Agora vocês estão entendendo por que mandam a pessoa para casa para esperar que sinta falta de ar? Para justificar os respiradores, que são caros. O tratamento imediato é baratíssimo e não paga nem royalty para laboratório. Então, tá na cara. Né? Então, aí a gente entende, né, por que essas coisas acontecem. Bom, enquanto está parada a ferrovia lá no Senado, o presidente foi à Bahia inaugurar mais um trecho de asfalto novo da 101. Estão fazendo asfalto de verdade agora, porque em outros tempos tinha empreiteira e tinha o dinheiro da propina. Isso acabou. Daí a raiva de muita gente. Vocês já pensaram, aquela denúncia que eu falei o outro dia aqui, do presidente da Transpetro, dizendo que Renan Calheiros recebeu 32 milhões. Gente, a pessoa fica privada de 32 milhões, tem que ficar muito braba, né? Então, tá aí o motivo. Outro motivo, tá tudo muito na cara. A gente percebe essas coisas. Foi lá, inaugurou, avisou, né? Porque as pessoas perguntam, e agora a CPI? Diz, não fui eu que fechei a empresa, que fechei emprego, que mandou as pessoas para casa, que impediu que as pessoas circulassem no direito de ir e vir, que tirei o direito de culto das pessoas. Não fui eu. De Brasília, Alexandre Garcia. Chegamos ao final de mais um Jornal da Manhã, edição local na 101 FM e na Prudente AM. Na Prudente AM você fica a partir das 8 horas com Hélio Cassimiro. Aqui na 101 FM, sempre a descontração de Paulinho Vidigal até as 9 horas. E Eudes Figueiredo, das 9 às 10, finalizando aí o sertanejo bom demais. Depois chega aqui o Ricardo Barcelos, tem o Jornal do Meio-Dia, com a Pati e com o Ricardo, depois a Pati Ribeiro e o Ailton Freitas até as 7 horas da manhã, a partir das 15 horas. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.